Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente, vamos conversar aqui um pouco sobre, como o calcário consegue, diminuir a acidez do solo. A gente viu, a necessidade de um pH aí nas condições ideal, a aplicação da calagem do calcário, processo aí da calagem. E hoje a gente vai entender como é que o calcário faz, por que o calcário consegue, diminuir essa acidez do solo. Então, o calcário, através de reações químicas, consegue eliminar os íons de H+ do solo. Com isso, aumenta o pH do solo, regulando os níveis de nutrientes do solo. Então, isso é uma reação química, pessoal. E eu sei que isso aqui é um pouco técnico, mas vai ser uma explicaçãozinha básica, simples, A gente tem aqui uma molécula de calcário, Quando ela entra em contato com a água, ela reage com a água, libera aqui o calcário, propriamente dito, e libera o CO2. A gente tem aqui o calcário com CO2, o CaCO3. Quando entra em contato com a água, libera cálcio, que vai para a solução do solo, vai para os colóides e é absorvido pela planta. O cálcio é um macronutriente. O CO2 ele pode ser evaporado, ou ele pode novamente reagir com a água e formar HCO3 e formar um íon de OH-. E esse íon de OH-, ele, como ele é um H- aqui, tem uma carga negativa, e o que causa a acidez do solo, como a gente já viu, é a concentração de íons de H+, ou seja, H+, Então a gente tem aqui um íon de OH-, Esse íon de OH-, ele se liga, ao íon de H+, cargas opostas se atraem, Aqui a gente tem uma carga negativa. O que causa, a acidez do solo é o H+, é uma carga positiva. Então ele se atrai e forma uma molécula de água. O HCO3 ele pode reagir com a água novamente, o H2O, e formar um H2CO3 e liberar outro íon de OH-, que novamente reage com o íon de H+, e forma outra molécula de água. Então o calcário, que a gente joga ali na terra no processo de calagem, ele vai sofrer essas reações químicas, E como a gente viu, toda vez que ele sofre uma reação química, e libera aí uma carga de H-, ou de OH-, esse H- vai, atrair um H+, cargas, opostas se atraem, e vai retirar um íon de H+, vai retirar o íon de H+, que está na solução do solo, está nos colóides, causando essa acidez do solo, vai, reagir com esse íon de H+, e vai transformar numa outra, componente químico que não vai fazer mal, para o solo. Aqui nesse caso, quando libera o H-, ele se forma, ele se liga ao íon de H+, e forma água, que é benéfica para a planta, necessário, importantíssimo. Aqui também a gente tem outras reações, do resultante, da aplicação de calcário, Aqui a gente tem, porque tem o calcário, rico em cálcio, e tem o calcário rico em magnésio, Se dependendo, isso você vai escolher o tipo de calcário dependendo com a necessidade do seu solo, Se reagir com água, um calcário rico em cálcio vai liberar cálcio.
Se um calcário rico em magnésio, vai liberar magnésio, né? Vai liberar o HCl3 e vai liberar, né, o H-, que é o necessário para reagir com íons de H+, que faz mal para o solo, né, e transformar ele em água. Né? O HCl3, né, pode se ligar aqui ao H+ também, né? O HCl3 aqui é negativo, né? Ele pode reagir com água, ele pode reagir com íon de H+, né, e formar H2CO3. O H2CO3, né, pode se dividir formando H2O e CO2, né? E o CO2 pode ser evaporado, né? E a água, né, fica retida no solo, né? O H-, né, reage com o H+, que nem a gente viu aqui, né? O H+ é o que causa a acidez do solo. Isso aqui é o que causa a acidez do solo. A acidez do solo é a concentração de H+. Quando o calcário, né, sofre as suas reações químicas no solo, ele libera o H-. O H-, carga negativa. H+, carga positiva. Ele se atrai e forma água, né, H2O. Né, o 3OH negativo se junta ao alumínio, né, formando já outras reações químicas. Não vamos entrar muito em detalhes, isso é uma questão mais técnica, né? É apenas para a gente entender como é que isso funciona na prática, digamos assim, né? Então a gente tem aqui um solo ácido, né? A gente tem uma alta concentração aqui de íon de H+, de alumínio, né? O calcário entra, causa aquelas reações químicas que a gente viu, né? Vai liberando ali íon de OH-. Esse OH- vai atrair esse íon de H+, né? Como ele é negativo, o H+ é positivo, então vai ter uma forte atração ali, né? Com isso, vai retirar, né, esse H+ da solução do solo. A solução do solo, né? Esses H+, lembrando, eles tanto ficam na solução do solo como ele fica no colóide. Aqui a gente tem um exemplo de um colóide, mas ele também fica na solução do solo. E essas reações acontecem na solução do solo, né? Uma vez que a solução do solo perde H+, o colóide tende, né, a liberar um pouco desse, liberar o H+, né, o íon de H+, para o solo, para a solução do solo, para equilibrar a solução do solo, né? E com isso vai liberando espaço no colóide para quando o solo fica um solo não ácido, né, um solo com acidez ideal, né, tem muito mais, né, muito mais, né, nutrientes, os cátions necessários para a vida das plantas, né? Então, pessoal, o motivo porque, né, o calcário, né, o pó de rocha funciona é esse, né? Como ele funciona? É uma reação química, né? Ele reage, vai liberando o íon de H+, o íon de H+, vai, né, se juntar aos íons, o OH-, né, vai se juntar ao íon de H+, que é o que causa a acidez do solo, e esse OH- com OH+ vai virar água, e com isso vai retirando, né, esse íon de H+ do solo, e como vai diminuindo os íons de H+, né, vai diminuindo a acidez do solo, né, vai retirando esses íons de H+ que tá, né, junto aos colóides, e no lugar dos íons de H+, agora a gente vai ter, né, cálcio, magnésio, né, fósforo, né, os componentes necessários para a vida das plantas, né? E com isso, né, vai retirar um H+, que faz uma ligação aqui covalente, né, com o solo, e vai colocar, né, e nesse local vai um nutriente importante, e lembrando que é um nutriente que se liga, né, ao colóide do solo por uma ligação apenas elétrica, e ele é uma trocável, né? Então, né, retirando os íons de H+, que tem uma ligação covalente com o solo, com a solo não, com o colóide, né, com os colóides,
e liberando espaço, né, para um cátio aqui se ligar apenas por ligação elétrica, a gente passa a ter uma boa CTC, que é uma boa capacidade de troca de cátio, que são os cátios aqui essencial, né, o magnésio, o calcário, o fósforo, o potássio e por aí vai. Né, todos os micronutrientes e macronutrientes que a gente viu que são importantes, né, para a vida das plantas. Então essa é a reação química, né, que o calcário sofre, né, reage quando está no solo, né, e dessa maneira consegue retirar os H+, diminuindo a acidez, aumentando o pH e possibilitando uma CTC, que é uma capacidade de troca de cátio, né, que é tão importante aí para a qualidade do nosso solo. Então, pessoal, por hoje é isso, né? É simples, né? O motivo por qual isso funciona, tento trazer aqui de forma simples, mas caso tenha ficado alguma dúvida, né? Pergunte, deixe sua dúvida aí no comentário, eu respondo, eu faço um outro vídeo explicando de uma forma diferente. O importante é que todos consigam entender, né, o conteúdo, os motivos e consiga, né, ter uma visão mais clara na hora de você plantar. A gente não fica fazendo uma coisa que a gente não entende, né? Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.